Olá, tudo bom com você? Aqui quem está falando é o Romberg. E hoje eu gostaria de mostrar para você como que você poderia selecionar uma ação de maneira mais assertiva, de modo que você não tenha tanto medo no momento de escolher essa ação em relação a você não perder o seu dinheiro, né, em você não fazer uma tomada de decisão tão precipitada. Às vezes a gente vê um número, a bolsa caiu 5%, a ação da Petrobras caiu 6%, eu vou comprar, e você não sabe nem como que está essa empresa, né? Você não sabe nem como que você vai lidar com as oscilações do mercado dela, né? Bom, eu vou já logo de cara dar algumas dicas, né, a respeito disso. O primeiro ponto é bem simples. Para risco, é importante a gente diversificar. Ah, mas como a gente diversifica, né? É comprando algumas categorias de ações de segmentos diferentes, né? Quantidade, ações do segmento de saneamento básico, ações do segmento de energia elétrica. Fundos imobiliários também são super importantes no momento da diversificação. E os métodos de você ter o dividendo para poder aumentar a sua capacidade de você aportar, né, mensalmente. Você também tem a questão de investir lá fora, através dos VDRs ou através das stocks, né? Você tendo uma conta americana, como a Passfolio, a Avenue, você consegue fazer esse trabalho de diversificar lá fora. Mudar a moeda, né, que é algo importantíssimo. Bom, mas podemos falar isso nos outros vídeos. O objetivo desse vídeo basicamente é como a gente pode, de maneira fundamentalista, o clássico buy and hold, como a gente pode selecionar as ações mais com uma maneira mais confiável, né, confiante, sem investir. Ah, mas beleza, caiu 10%, por que eu estou investindo nisso? Só porque caiu 10%, você acha que está com desconto? Às vezes esse desconto não é um desconto, às vezes caiu porque realmente é aquele valor que a ação vai ficar e você mais não tem o que fazer, né? Tem muitas empresas que têm prejuízo, que às vezes a gente acha que está boa e geralmente não está. Bom, eu vou fazer aqui primeiramente, estou no site da Fundamentei, eu vou pegar uma empresa aqui que eu acredito que muita gente conheça também, a Minerva. Eu vou pegar aqui também o gráfico da Minerva, eu acho que ele já vai estar aqui consolidado, vai ser legal para a gente poder entender isso que eu estou falando hoje. Tá? Bom, vamos lá. Minerva é uma empresa que trabalha no ramo alimentício, né, carnes e derivados. Ela tem um valor de mercado de 5,3 bilhões, né, uma empresa fundada em 92. E aí você vê aquela questão que eu tinha comentado do gráfico, né? Pô, eu tava aqui, um exemplo, dia 7, mês 7 de 2020, tava R$ 13. Pô, ela já tá aqui, ó, R$ 10. Pô, deve ter um desconto aí, né, meu? 13,69 para 10,20 tem um desconto. Mas aí que tá. Beleza, com que fundamento, com que princípio você vai investir nessa empresa? Por conta disso? Não, você tem que ter um fundamento. Existem indicadores do mercado, né? PL, que é o preço sobre lucro, VPA, PVPA, né? Tem vários tipos de indicadores que mais a parte quantitativa, mas o método buy and hold, no método de você selecionar as ações pela qualidade da empresa, é um método bem diferente disso. Ou seja, o buy and hold ele consiste em você realmente ser sócio da empresa, né? Você, como você tivesse, vai ter uma parceria de um cara que tem uma loja de salgados, né? E aí você entrou com 50%, o cara entrou com 50%, vocês estão trabalhando, né? Cara, se a empresa der uma fraquejada ali durante um tempo, né, enfraquecer durante um período, você não vai vender, se desfazer da sua sociedade por conta daquilo. Você vai trabalhar, vai acompanhar o mercado, vai continuar trabalhando para ver se ela vai crescer. E a análise, se ela teve um crescimento, teve uma recuperação, você vai continuar aportando e investindo nela para ela crescer. E a ideia das ações é basicamente essa, né? Você vai ver empresas de qualidade. Aqui eu peguei essa Minerva, para mostrar que, embora ela tenha um desconto, você pega um histórico dela que ela tem alguns prejuízos, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro o fator de receita líquida e patrimônio líquido. Patrimônio líquido, né, é o ativo menos o passivo, ou seja, é o que ela tem de patrimônio, né, de maneira já descontada os passivos. Temos aqui a receita líquida, que são as vendas, né, quanto que foi vendido, né? Ó, você vê aqui que em 2020 foi vendido 19 bilhões, né? Então é um número surpreendente, né? Inclusive o valor de mercado dela é pequeno, né? O market cap, mas
a receita que ela teve foi muito grande, né? Uma receita de 10 bilhões é algo, 19 bilhões é algo gigante. Mas vamos ver as outras questões também, né? Outro fator importantíssimo, margem líquida, né? A margem líquida é o quanto que sobra, né? Quando, por exemplo, eu estou vendendo um mouse, o mouse eu estou vendendo a R$30, mas aí sei lá, um mouse vendendo a R$100, e aí eu gastei para fazer esse mouse R$30, eu estou tendo uma margem líquida, né, de 70% em cima desse mouse. E, bom, nessa ação a gente consegue ver o seguinte, que no ano de 2020 a margem líquida dela foi de 4%, ou seja, em relação ao lucro líquido dela aqui, né, ó, dividido pela receita líquida que ela teve. Ou seja, o que ela tem de receita fez com que ela gerasse um lucro muito pequeno, né? Então a margem dela também, em consequência, é pequena. Ela teve uma receita líquida de vendas de 19 bi, mas lucrou 697 milhões. Então a margem dela foi pequena, de apenas 4%. E, mas o que é esse ROI também, né? Um outro ponto importante é tanto que a gente tem de patrimônio líquido, certo? Em relação ao lucro líquido, ou seja, o quanto que você consegue gerar com o seu patrimônio em relação a lucro, né? Por exemplo, eu estou investindo R$100 na minha empresa, mas eu quero que tenha um retorno de R$25, né? Ou seja, eu tive esse lucro de 25, uma suposição, né? E o meu patrimônio, né, que foi injetado foi os R$100, né? Nem estou falando de receita, nem margem líquida, nem nada desse tipo. Apenas para você entender o que é o ROI, né? Ou seja, eu consigo gerar com esse patrimônio líquido 83% que foi o meu lucro líquido. Cara, um ROI excelente. Porém, você pode ver que o histórico dos anos anteriores foram de prejuízo, né? Ou seja, é uma empresa que tem uma oscilação muito grande na parte de gestão, na parte de mercado, né? Temos a dívida dela, DL por EBITDA, né, que é uma dívida de 2,5, ou seja, são 2,5 anos para poder ser pago essa dívida líquida, né? Você utilizando os recursos do EBITDA, tá vendo? Ou seja, precisaria de 2,5 anos, né, sem lucro, sem nada, teria que pegar todo o resultado, né, para injetar na empresa para poder pagar essa dívida. Ou eu utilizar o meu caixa, né, para ser mais específico, e o EBITDA também para poder pagar essa dívida de 11 bi, tá? Mais um ponto interessante aqui que eu mostrei foi o seguinte, uma empresa de prejuízo, ou seja, a gente tem uma queda, né, na ação, mas ela teve um prejuízo e isso é nítido através dos valores fundamentalistas da empresa, né? A questão de balanço, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar de relação com o investidor, os RIs, né, das ações. Dentro desses RIs você vai encontrar também essas informações, né? Em outros sites também tem, mas aqui eu peguei o Fundamentei porque realmente é uma plataforma que a gente já tem de maneira muito rápida, né? A leitura, né? O trabalho deles é excepcional. Bom, e aí eu vou pegar uma empresa que teve lucro, uma Itaúsa, né, que eu tinha aberto até no começo do vídeo. Novamente, né, eu tenho um patrimônio líquido da Itaúsa aí, ó, 60 bi, né, uma receita líquida de 5,8 bilhões. Eu tenho um lucro líquido de 7,3 bilhões, né, uma margem líquida de 125%, uma margem líquida excelente, né? Ou seja, uma empresa que ela teve uma receita líquida pequena, mas o lucro líquido dela foi grande, por conta da ação a holding, né? O método de determinar alguns fatores é diferente de outras empresas. E o ROI dela, que é um ROI interessante também, 12%, né? Em relação ao patrimônio que ela tem, quanto que ela conseguiu gerar em relação ao retorno da empresa, né? Em relação ao seu lucro líquido. Dívida dela, uma dívida muito pequena, o EBITDA com 0,2, né? Ela consegue pagar essa dívida. Bom, vamos lá, mais um ponto interessante aqui. Aqui é o seguinte, o que mostra, né, que em dezembro a gente teve um momento aí, estava R$12 a ação e ela caiu, teve um descontinho aí também, né? Pô, vamos investir? Cara, é uma empresa que tem fundamento, então seria mais interessante investir nela, né? Não é uma recomendação, mas de maneira para estudo, não um estudo de causa, eu acredito que seria interessante pensar em investir nela nesse sentido,
porque ela tem números bons. Você vê que ao decorrer do tempo ela teve lucro líquido, margem líquida boa, lucro líquido bom, crescente, né, teve um crescimento. Esse 7 bi aqui foi também por conta da pandemia, né, foi um período totalmente excepcional, né, no mercado. E é isso, eu acredito que a gente fazendo leituras mais simples das ações, a gente consegue sim obter ações boas e buy hold, sempre aportar ao decorrer do tempo, fazer com que a gente faça a empresa ao decorrer do tempo cresça, a gente acompanhe os dividendos, acompanhe os resultados, os crescimentos e tenha resultados ao decorrer de 10, 20, 30 anos, né? Que é o objetivo do buy and hold. Lucro rápido, ganhos rápidos não é esse método, né? O método buy and hold é realmente para você criar um patrimônio ao decorrer do tempo. Bom, esse foi o vídeo, eu agradeço muito por poder mostrar isso para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E é isso aí, muito obrigado, valeu.